Baô, tu viu que essa semana tem que apresentar trabalho de geografia? Não, tô pensando ainda. Não, eu tô pensando em outra coisa. Uma coisa maior. Trem! Eu vou falar sobre trem. Por que trem? Eu já vou te explicar. Em comparação com os outros transportes utilizados aqui no Brasil e no mundo inteiro, o trem é considerado um dos mais seguros. Ele também é considerado rápido, consome pouca energia e por isso também é um transporte muito sustentável. Bom, né? É óbvio que eu não teria escolhido à toa esse meio de transporte. Vou falar um pouco mais sobre ele nesse vídeo. Inclusive, eu vou contar para vocês a história dele aqui no Brasil e como que ele deixou de ser usado. Esse meio de transporte que a gente chama de ferroviário. Agora eu quero pedir para vocês quem lembra da primeira revolução industrial que aconteceu lá na Inglaterra. A gente está estudando isso em história. A primeira locomotiva a vapor surgiu lá, nessa época, em 1804. E ela foi um sucesso, já que em 1812 surgiu a primeira estação de trem que movia pessoas de um lugar para o outro. Bom, esse tipo de transporte foi evoluindo cada vez mais. Logo então surgiu a primeira locomotiva elétrica. E ela tinha alguns fios assim por cima, vai estar aparecendo uma foto aqui para vocês. Só que como o Brasil sempre é atrasado nas coisas, esse meio de transporte só chegou por aqui em 1852, quando foi inaugurada a primeira ferrovia aqui do Brasil. Então ela ligava a cidade do Rio de Janeiro até a cidade de Petrópolis. Essa primeira foi inaugurada em 1852 e a segunda foi inaugurada em 1858. Então esse transporte começou a ser muito usado aqui no Brasil. E aqui no RS, no Rio Grande do Sul, a primeira ferrovia foi inaugurada em 1871. Ela ligava Porto Alegre a Novo Hamburgo. Esse transporte foi cada vez mais utilizado aqui e ele era muito utilizado para transportar o café, que era uma das coisas que o Brasil mais exportava, principal da nossa economia. Então as estradas de ferro começaram a ser interligadas umas com as outras, até que na proclamação da República, as estradas lá ferroviárias foram chamadas oficialmente de Estrada de Ferro do Brasil, isso em 1889. Como eu disse aqui, o transporte de produtos por trens tem muitas vantagens. Só que ele começou a ser esquecido ao longo do tempo aqui no Brasil. Em outras partes do mundo ele começou a ser abandonado. Mas então por que os trens pararam de ser utilizados aqui no Brasil? Então, peraí que me deu um branco. Ah, tu me ajuda? Valeu! Fala aí então. Sim, o presidente Juscelino. Não, peraí, agora deixa eu continuar aqui. Dessa parte aí eu me lembro. Bom, esse presidente aí, ele começou a investir muito mais na indústria automotiva. E com a Guerra Fria, o Brasil ele começou a se distanciar um pouquinho dos Estados Unidos. Então nós mesmos começamos a produzir nossos próprios carros. Inclusive foi nessa época que nasceu o Fusca e a Kombi. E com a indústria automobilística aumentando, as estradas também começaram a aumentar e, consequentemente, as ferrovias começaram a parar de ser usadas. Com as ferrovias sendo esquecidas e abandonadas,
o governo teve um plano. Ele concedeu às ferrovias a iniciativa privada para que voltasse a ser investido dinheiro nessa forma de transporte. Esse plano se chamava Plano Nacional de Desestatização. Então, elas finalmente voltam a funcionar e começam a ter um aumento crescente a partir dali. Então, desde 1996, os investimentos nas ferrovias têm aumentado. E hoje, então, os nossos trens estão um pouco mais modernos e os principais produtos que eles transportam são os commodities, que a gente também pode chamar de produtos primários, né? E os trens também são muito usados para transportar metais, né? E pedras. Aí a gente pode fazer uma comparação entre o transporte de caminhões e o transporte de trens, para vocês verem a diferença. Um trem num vagão forte e resistente, é capaz de transportar até 120 toneladas em apenas um vagão, enquanto num caminhão de 9 eixos, por exemplo, ele consegue transportar apenas 70 toneladas. É uma grande diferença entre o transporte de um vagão só de trem. Então, com certeza, se o nosso governo começar a investir mais em trens, a gente vai ter um lucro maior, né, as pessoas que produzem, e a velocidade, a segurança também vai ser muito maior. Bom, meu vídeo fica por aqui, gente. Obrigada por terem assistido e até o próximo.